que eu também acho difícil com o elenco que o Vasco tem em mãos, apesar de, obviamente, concordar que o Vasco deveria jogar melhor do que joga atualmente. E tem o Emiliano Dias, que é um treinador, e quando eu boto só o Emiliano, é porque eu sei que a torcida do Vasco, e com razão até, tem uma resistência ao Ramon Dias, que em vários momentos deu declarações fora da realidade, inoportunas, até ingratas assim, com a forma como o torcedor do Vasco sempre tratou ele. O Emiliano acho que se separa um pouco dessa situação com o Ramon. Acho que o Emiliano é um treinador que tem uma conexão maior com o grupo do Vasco. O Emiliano, inclusive, estava até em conversas com o Santos. Isso é uma informação, estou dando para vocês. Então, pode ser um treinador que na próxima semana já não esteja à disposição, digamos assim. Assim como já não estão o Renato Gaúcho, assim como o Dorival foi para o Corinthians e tudo mais. E pelo que eu estou vendo aqui, tem gente que fala sobre a volta do Paiva. Eu sou totalmente contra. Odair Helman, eu sou totalmente contra. Volta do Paiva, eu sou totalmente contra. Manutenção do Felipe, acho que não é o ideal. Não é o ideal. E para ser muito honesto, hoje, dentre esses nomes aí, apesar de não acreditar que o trabalho do Diniz ele acontece com pouco tempo de trabalho, e nem sei também se o Emiliano aceitaria, são as opções mais plausíveis. Gosto de um nome que não está aí, mas que é o Antônio Oliveira. Acho que é um nome interessante. Só não sei se ele conseguiria fazer o trabalho dele aqui com a pressão que tem o Vasco. Ah, Pedrosa, poxa, mas por que você não está falando do Luiz Castro? Por que você não está falando de outros técnicos de mais alto nível? Porque esses técnicos não vêm para o Vasco. Tem que cair na realidade. Técnico que custa 2 milhões de reais não vai vir para o Vasco. Só vocês verem a dificuldade que o Grêmio enfrentou para buscar um técnico, a dificuldade que o Santos enfrentou para buscar um técnico. O Corinthians teve que prometer mundos e fundos ao Dorival Júnior para ele assumir o Corinthians. E a verdade é que hoje, cara, o mercado de técnicos é muito escasso. É muito escasso. Muito. Então o Vasco vai ter que ser muito certeiro. Sabe por quê? Se o Vasco não for certeiro e entregar pelo menos, um treinador que a torcida aprove minimamente, em 5 jogos, o torcedor vai estar gritando fora fulano, fora ciclano, fora beltrano. E eu vou falar novamente aqui, até porque eu me sinto muito tranquilo de não falar isso apenas na demissão do treinador, como se só o treinador tivesse culpa, de que esse grupo precisa responder. Não adianta trocar de técnico se o grupo não responder. Não adianta trocar de técnico se tecnicamente essa equipe erra jogo após jogo, individualmente. Não adianta achar que o problema é só treinador. Se achar que o problema é ser treinador, só treinador, se não melhorar a preparação física, se não melhorar a postura dessa equipe e o individual e mental de cada atleta, vocês vão continuar daqui a 5 rodadas falando o seguinte: porra, troca, fulano é uma merda, técnico de merda e tudo de merda. Gustavo Costas, o técnico do Racing, que acabou de ser campeão da Recopa Sul-Americana e da Sul-Americana, que é ídolo lá, meu amigo, esquece. O Vasco não tem grana para tirar treinador de algum lugar. Se for fazer isso, vai dar uma extrapolada aí no orçamento. Tudo bem que o Payet está indo embora, e eu já falei isso aqui. Sou muito a favor, mas não sou pouco a favor não, tá? Eu sou muito a favor de empregar esse dinheiro que se paga ao Payet, 1,5 milhão de reais, em um técnico. Eu prefiro o técnico que ganha 1,5 milhão, que ganha 2 milhões, do que atleta que ganha 1,5 milhão, que ganha 2 milhões. Só que a questão não é só financeira. A questão é de projeto. E tem que ver qual é o grande técnico que pensa sempre em projeto que vai assumir o Vasco. E aí? Não adianta, galera. Não adianta não cair na real de que tá nesse bolo aí, cara. Fernando Diniz, Odair Helman, Emiliano Dias, Antônio Oliveira. Esse é o bolo. Essa que é a grande verdade. Então, deixa eu ver como é que tá a nossa votação aqui. Só um minuto. Vamos ver como é que é a nossa
Nossa enquete está participando. Ainda não saiu o pronunciamento do Pedrinho na Vasco TV, mas em breve vai sair. E a gente aguarda esse pronunciamento. Cadê? Ah, e só para terminar, né? Eu tenho que terminar aqui a análise do jogo. Uma das coisas que deve ter feito o Fábio Carille cair. A insistência no Alex Teixeira. É inacreditável ele insistir em um jogador que pode até tá treinando bem, que é um jogador que eu respeito, mas que toda vez que entra, não consegue melhorar a equipe do Vasco. Eu diria que contra o Ceará ele até entrou ligeiramente bem, mas é um jogador que não consegue fazer o Vasco mudar a forma como ele joga. Outra coisa, o Lloyd. Vi muita gente criticando o Lloyd, talvez numa manada, do efeito manada, porque o Lloyd hoje não foi mal. O Lloyd hoje entrou talvez fazendo aquilo que todo mundo pediu e se espera dele, por ser um jogador de compor elenco e por ser um jogador de velocidade. Ele conseguiu fazer as jogadas de lateral, conseguiu criar profundidade, conseguiu vencer os duelos. E hoje, especificamente hoje, o Lloyd, que tinha sido um desastre até aqui, não entrou mal. Ele não entrou mal. Mas nada disso fez o Vasco conseguir empatar a partida. Eu esqueci. Ah, tá. Eu ia ver aqui o nossa enquete. Tinha sido um desastre até aqui. Por enquanto, Fernando Diniz vem sendo a primeira opção. Fernando Diniz com 43% dos votos vem sendo a primeira opção, pelo menos, da torcida do Vasco que está aqui acompanhando o canal do Pedrosa. Na segunda colocação, Emiliano Dias com 26%. E na terceira colocação, 22% outro. E que muita gente fala. Vi muito até Luxemburgo, acho viagem. Sampaoli, esquece, não aceitaria o Vasco. Marcelo Oliveira, meu Deus do céu. Deus me livre. E tem outros nomes aqui, aleatórios, como eu já falei. Esperar o técnico do Fortaleza ser demitido, quem dera. Quem dera se o Vojvoda fosse demitido e o Vasco conseguisse pegar o Vojvoda imediatamente, porque com certeza seria um técnico que valeria pagar caro e ter ele aqui. Luiz Castro quer 3 milhões de reais, você vai pagar? É difícil, cara, é muito difícil, irmão, é muito difícil. E pelo que eu tô vendo aqui, a gente tá com mais de 3 mil pessoas aí na live, muito obrigado. Bem ruim. Contra o Sport, foi bom. Contra a equipe do... Quem mais? Flamengo, foi bom. Mas assim, na boa, é muito pouco. É muito pouco o Vasco ter lampejos. E aí é o seguinte, o Vasco optou pelo Felipe, o Luizinho Quintanilha é da comissão permanente, assim como o Bruno Lazzaroni também, e eles vão continuar. E o Felipe interinamente. Tem jogo quinta-feira contra o Operário, domingo contra o Palmeiras. A tendência, e aí, Argentino Bueno, é o Diniz, a não ser que ele não aceite. Porque o Pedrinho adora o trabalho do Fernando Diniz. As ideias de jogo do Fernando Diniz. A minha única questão é, o Diniz encaixa nesse elenco do Vasco? É isso que nós temos que perguntar. Porque o elenco é esse. Não vai mudar. Tá? O elenco do Vasco é exatamente esse. Ninguém vai chegar, pode ser mandado embora. Ok, mas chegar ninguém chega agora. Aí a pergunta que eu faço pra você, torcedor. Você enxerga o trabalho do Diniz como o cara que pega esse time e resolve? E aí, Jair, eu não quero dizer se é o menor ou se é o maior, mas ele também tem culpa, né? Por quê? Cara, o time hoje morto fisicamente. E ele levou 30 minutos do segundo tempo para fazer as substituições. O time não conseguia performar. Encaixou com aquele time da Série B? Tem certeza? Foi naquele ano que nós ficamos, Rodolfo, de novo.
Tomamos uma porrada do Guarani, tomamos de 4 do Botafogo e 3 do Vitória, ele foi demitido. Mas assim, o trabalho do Diniz em outros clubes foi muito bom. No Vasco, não. Mas ele é bom treinador? Sem dúvida nenhuma. O cara não chegaria à seleção brasileira se não fosse qualificado. A qualificação dele, pra mim, não entra em questão. Ponto. O que entra é o seguinte, o perfil de jogo, o que ele gosta de propor. Esse nosso elenco entrega. Você imagina, por exemplo, aquela saidinha de bola. É isso que eu ia falar. Que ele gosta. Léo Jardim, com os nossos zagueiros. Você imagina isso acontecendo? Então, assim, é isso que eu quero entender. Ah, mas então quais são os outros nomes? A pesquisa está aí. Jorginho, Luxemburgo, Rafael Paiva e outros nomes que você possa citar. De qualquer forma, a saída do Carille, e aconteceu, foi demitido o Anderson, ela não aconteceu hoje. Rafael Marques, você é trem-bala novo? Se você for, tem direito a participar sim, no nosso grupo de WhatsApp. Só mandar mensagem para mim no mesmo e-mail do canal, com o seu contato que a gente coloca lá. Agora é o seguinte, o Vasco não apresentou uma jogada ensaiada, não apresentou uma jogada de triangulação pelo lado do campo, na era Fábio Carille. Fisicamente o time estava um horror. E mais, a transição cada vez mais lenta. Eu também, Eric. E quando acabei a live do jogo, falei que tinha conversado com uma pessoa que me mandou a mesma informação. Olha, de cabeça quente, não costumamos, raramente tomamos decisão. Mas tomou. Porque a cabeça não está quente, ela está fervendo. Obrigado, Manuel. Ela está fervendo com os péssimos resultados e o desempenho do Vasco. Vou citar. Semifinais do Campeonato Estadual contra o Flamengo. Não duelamos, fomos amassados. Jogo com o Corinthians, que ele tirou 8. Jogo com o Ceará. Jogo com o Melgar. E hoje? Aí, meus amigos, não tem mais o que fazer. Porque o Vasco não desempenhou. E se não desempenhou, não adianta tentar ficar insistindo. Pedrinho, na coletiva lá em Uberlândia ainda, ele chamou a responsabilidade para ele, o que está certíssimo, porque a responsabilidade maior é dele, ele é o comandante, ele é quem dá a última palavra. Se o Felipe escolheu o Lloyd, por exemplo, como reforço, ele teve o respaldo superior do Pedrinho. Ele não escolhe sozinho e manda contratar. Então, para a gente poder entender o cenário. Então, assim, provisoriamente ou interinamente, como queiram chamar, o técnico será o Felipe contra o Operário, mas espero que já contra o Palmeiras tenha um treinador. Agora, esse elenco precisa ser cobrado. A saída do Fábio Carille, e dito inclusive pelo próprio presidente Pedrinho, que ela entristece muito, é uma decisão dura que ele tomou, porque ele não gosta de tomar esse tipo de decisão, e acompanhando o trabalho do Fábio Carille, ele enxergava que poderia ter feito algo melhor e tal, mas e o elenco? O elenco precisa olhar a demissão do Carille e falar assim, porra, na boa, o cara fez algumas lambanças, mas numa boa. E nós? O que nós estamos entregando em campo? O que o Vasco está entregando em campo? Time sem vontade, sem alma, sem disposição, se arrastando em campo, à exceção de 2 ou 3. Paulo Henrique, Verrete, Léo Jardim. E mais quem? Vasco. Que conheça de Vasco. Jorginho conhece bem. Fernando Diniz trabalhou lá também. Luxemburgo também. Mas só mudar o treinador não vai resolver. Claro, Hugo Moura também. Bem lembrado. Bem lembrado, Tony.
Tá lutando. Agora, nós não podemos eximir de culpa os atletas. Eles também têm culpa nessa demissão, que para mim demorou. E concordo com o Fabiano, até demais. Porque eu já tinha falado aqui, e repito, eu teria tirado depois do estadual. Ah, mas o estadual não pode derrubar o treinador. Não é o resultado estadual. Não é ter sido eliminado pelo Flamengo, que acabou campeão carioca. Mas foi a forma. Aí voltamos àquela frase que o presidente Pedrinho falou lá atrás. Ganhar ou perder faz parte do jogo, mas a forma como você negocia o resultado, ela é inegociável. Você perder atirando, brigando, lutando, é uma coisa. Perder de qualquer jeito, correndo para não chegar, seu João Vitor tomando o drible que tomou hoje, não pode. Bola cruzando toda a área, aí é ridículo. Aí é ridículo. Não chutar gol, não levar perigo ao adversário, uma bola ou outra, não. Então, além de mudar o treinador, o presidente Pedrinho vai precisar dar uma chacoalhada no elenco. Argentina e ratificar uma classificação diante do Melgar em São Januário. E mesmo que isso aconteça, o Vasco passando em segundo do grupo vai enfrentar alguém que vem da Libertadores da América. Qual é a convicção? Qual é assim aonde que a gente vai se segurar para sonhar que o Vasco vai avançar adiante na Sul-Americana? Zero. Time sem recursos, sabe? Você não encontra jogada, um deserto de ideias. Campeonato Brasileiro, tá muito claro, o Vasco não vai ganhar de ninguém. O Vasco joga mal. E quando você joga mal, você não ganha. Ah, ganhou aquele jogo. Aquele. O Vasco vai ganhar um jogo. Vai ganhar outro, vai perder 3, vai empatar 2 para ganhar 1. Porque o time é ruim, o time joga mal. E aí eu vejo o Pedrinho ratificar que o elenco do Vasco é top 8, vai depender do desempenho. E aí o Pedrinho faz a seguinte declaração, que nenhum jogador do Vasco é contratado ao léu. Não sei exatamente a palavra que ele usou, mas ele quis dizer o seguinte, que todos os jogadores contratados pelo Vasco seguem um critério, seguem um estudo, que o Vasco não contrata assim a Deus dará. Eu concordo com o Pedrinho, mas quem está utilizando o critério? Quem é que está estudando? Quem é que está avalizando, essas contratações? E o Pedrinho disse o seguinte, algumas contratações dão certo, outras dão errado em qualquer outro clube. É verdade, Pedrinho. Mas, meu Deus do céu, se você faz 10 contratações, você não pode ter 7 contratações erradas. Olha as contratações que você fez, Pedrinho. Olha as contratações que você fez em 2 janelas, Pedrinho. Quantos jogadores você contratou e quantos são titulares? Quantos, de fato, agregaram ao elenco? O Alex Teixeira entrou nos últimos 5 jogos aí para tentar mudar a história. Mudou a história de alguma coisa? Carille tomou a decisão de colocá-lo. Então, tá tudo errado. O Carille tem um time que não tem nada a ver com aquilo que ele pretende jogar, que é um sistema defensivo, que não cabe nesse time do Vasco. É um time ofensivo, com jogadores ofensivos. Eu já venho batendo nessa tecla há muito tempo. É um deserto de ideias. E ninguém mais quer o Carille. É fora Carille, é fora Carille. São seus amigos, Pedrinho, pedindo para você afastar o Carille. São membros da diretoria, são pessoas próximas. Vai morrer abraçado com o Carille. Quando você decidir demitir o Carille, o Vasco já largou o Campeonato Brasileiro, já está mal no Brasileiro, largou a Sul-Americana, Copa do Brasil. Torcedor, você tem a garantia de que o Vasco vai enfrentar o campeão paranaense, que é o Operário, que joga a Série B, na casa do Operário, e que o Vasco vai fazer um grande jogo e vai colher um resultado para jogar tranquilo em São Januário? Claro que não.
Claro que não. E a cada jogo o Vasco se atrapalha na medida que não consegue poupar jogador. Porque não consegue construir uma vitória para descansar jogando. O que é descansar jogando? É você fazer um 2-0 e só toca a bola. Você não faz substituição, mas está descansando, está tranquilinho. Não dá, porque o Vasco está sempre tendo que correr atrás. Até nas vitórias, o Vasco precisa jogar até o último minuto para garantir a vitória, porra. Aí o Vasco se enrola contra o Melgar, lá, porque estava ganhando de 3-1, aí empatou. 3-3. Aí o jogo contra o Lanús em São Januário, que era para vencer, não venceu. Sabe o que acontece? Vai para Venezuela, vai ter que jogar com a força máxima. Se tivesse conquistado esses pontos, mandava time reserva para Venezuela. E poderia até mandar time reserva contra o Lanús. Aí você não pode mandar. Você precisa pontuar. Então, isso acaba estourando no Campeonato Brasileiro. Na Sul-Americana, na Copa do Brasil não pode estourar, você tem que jogar com o que tem de melhor. A não ser que o Vasco jogue contra o Operário, né, agora na quinta-feira, e faça um belíssimo resultado para botar time reserva em São Januário. Vai acontecer, o Vasco vai ganhar bem do Operário para poupar o time na partida de volta em São Januário? Não vai, a gente sabe que não vai. Agora, eu continuo batendo na tecla. Esse time do Vasco, eu vejo que ele pode melhorar, mas tem que ter um técnico para tirar algo da cartola. E esse técnico nós não temos. Esse treinador a gente não tem, um time completamente sem repertório. Campeonato Brasileiro, próximo jogo do Vasco contra o Palmeiras, no Mané Garrincha. E aí? Se o Vasco tivesse hoje vencido o Cruzeiro, poderia até jogar com time reserva contra o Palmeiras. Vai botar time reserva contra o Palmeiras? Arriscar tomar uma goleada? Sabe o que vai acontecer? Vai colocar o time titular. Vai cansar o time titular em um jogo em que você não vai ganhar. Você não vai ganhar. E o Vasco vai empilhando resultados ruins. E o Pedrinho abraçado com o Fábio Carille. É desanimador. Honestamente, eu tô de saco cheio de ficar vendo o Vasco jogar. É chato, é ruim. É um programa ruim. Viu? Reunião nesta quarta deve selar acordo entre Diniz e Vasco após saída de Carille. O Vasco da Gama se movimenta rapidamente nos bastidores para anunciar seu novo treinador. Após a saída de Fábio Carille, confirmada no início desta semana, o clube carioca agendou para esta quarta-feira uma reunião decisiva com Fernando Diniz. A expectativa é de que o encontro oficialize o acordo entre as partes. Diniz, que está livre no mercado desde sua passagem pelo Fluminense, já vinha sendo especulado em São Januário. Segundo fontes ligadas à diretoria vascaína, as conversas iniciais foram positivas e há um otimismo de que o acerto aconteça ainda nesta semana. O Vasco busca estabilidade no comando técnico para a sequência da temporada, e Diniz é visto como o nome ideal por sua filosofia de jogo e capacidade de trabalhar com jovens atletas, pontos que se alinham com o projeto do clube para os próximos anos. A expectativa é que, caso o acordo seja fechado nesta quarta, Diniz já seja apresentado oficialmente até o fim de semana e inicie os treinamentos com o elenco.